Olá! A maioria das pessoas não gosta muito da escuridão. E claro, não há escuridão no sentido de falta de iluminação, falta de luz, mas aquela escuridão em que a gente fica aí na incerteza de como fazer diante de uma situação que a gente não consegue perceber os detalhes. Elas se apresentam a nós, apresentam-se na nossa vida, mas a gente não consegue ver os detalhes e aí então a gente se sente na escuridão. Na verdade, com relação à vida, normalmente pensando no futuro, a gente não consegue ver o que vai acontecer no futuro e por conta disso nós ficamos bastante angustiados diante da falta de certeza, da falta de informações, de detalhes. A nossa vida é assim. Isso tem angustiado a muitas e muitas pessoas. Por quê? Porque elas tentam entender, elas tentam enxergar e aí então começam a correr atrás de uma série de possibilidades para conseguir controlar aquilo que está acontecendo. E isso é um grande problema, porque a gente fica cansado, a gente acaba se esgotando e até mesmo às vezes perdendo as esperanças. A gente não consegue controlar. Outra coisa que nos coloca muito em medo é com relação ao pós-morte. Tem muita gente que nem acredita no pós-morte, tem muita gente que nem acredita que exista alguma coisa depois desta vida que nós estamos vivendo. Mas outros, sim, acreditam. E aí fica então a interrogação, a escuridão. O que será? Como será? E aí então a gente mais uma vez fica preocupado não só com as coisas do nosso dia a dia, com as coisas que vão acontecer daqui a algumas horas que a gente não sabe prever, não sabe como lidar com elas e até tentamos, mas não conseguimos totalmente. Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos a gente não sabe. Com relação ao depois da morte, então, fica muito mais difícil. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê as palavras do Senhor Jesus que são muito proveitosas para essas nossas incertezas. João capítulo 8, versículo 12, está escrito que Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida." Jesus fazendo uma excelente afirmação, a afirmação verdadeira de que ele é a luz e quem o segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma luz que vai iluminar, brilhar aqui e agora. O salmista fala que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Jesus, a gente sabe que ele é a palavra que nós temos escrita é a palavra de Deus. Então, ao seguir Jesus, ao olhar para a palavra, nós vamos ter luz para o nosso caminho aqui, para onde pisamos e para o nosso caminho aqui neste mundo. Mas veja que Jesus disse que terá luz da vida. Isto é, não andaremos em trevas enquanto aqui, mas também no pós-morte estaremos com Jesus, que é a luz. O próprio João vai falar lá em uma das suas cartas que Deus é luz. Então, Jesus sendo Deus, ele é luz. Apocalipse fala que na futura cidade, a Nova Jerusalém, não vai ter necessidade de luz, porque Jesus é a luz daquele lugar. Portanto, aquele que segue a Jesus não anda em trevas, não anda na incerteza, mas tem a luz da vida. Luz que dá claridade e clareza para as questões do dia a dia, luz que garante a nossa eternidade com Jesus. Bom, tudo isso está aí para aqueles que desejarem e aceitarem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque veja, ele diz: "Eu sou a luz do mundo, e quem me seguir", não é apenas saber que Jesus existe, mas é seguir a Jesus. E aí fica o convite para você que também não gosta das incertezas, não gosta desta escuridão. Jesus é a luz que pode te dar a clareza. Mais do que isso, ele é a luz que te dá a vida eterna. Por isso, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois ele é a luz e quem o segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que você tome essa decisão hoje. É a nossa oração, o nosso desejo. Fique com Deus e uma excelente semana.